dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão com João Maria Joné, Maria Escaja e José Pedro Silva à distância. Diz lá um olá para ver se ouve. Olá para ver se ouve. Pronto, ótimo, não. ótimo. Ou não o quê? Vou lá para ver se eu... Eu gostei. É Foi. piada de pai. É Mas piada de pai, foi piada de pai. Mas ele é pai. Ele é pai. É verdade. Não está fora de... Sim. Eu nunca percebi essa coisa das piadas de pai. Quer dizer, É isso que tu fizeste. Pois, nota-se que não percebes. Mas tu fazias antes de ser pai? Claro que fazia. penso que sim, penso que Ele sim. já nasceu pai. Sim, eu acho que é a tua vocação. Pronto, é ser pai para dizer as piadas de pronto para pai. este programa começar. Olha, Ina, Pedrinho, 4 garrafas de água, esta gente está mesmo a achar que eu bebo água, uma caraças. ou que tens diabetes? Pois, essa Não parte pode não ser. tenho, mas eu de facto, se elas aqui tiverem, eu despacho-as, a verdade é essa, não posso esconder. Mas vamos ao assunto que mais interessa para o João Maria Joné hoje. Vamos então ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Luís Montenegro, o primeiro-ministro português, teve uma semana não muito fácil, mas o João Maria Joné não me deixa falar sobre isso. Só quero que eu fale sobre as duas reuniões com que ele não se conseguiu conectar em França com Macron e os líderes europeus. Fica registado que é só o Joné que não te É deixa só falar. o João Maria Joné. E o nome não completo, mas um bocadinho completo, para saber mesmo quem é que não está a deixar que eu fale de outras questões de Luís Montenegro. O do Papa. Ou do Papa, é verdade. Também está um assunto em cima da mesa e ele não quis. Portanto, Sim, Joné, sim. já agora... É como suposto haver algum tipo de colegialidade na seleção dos temas. Sim, mas eu Não senti se que pode não andar houve. a chegar aqui e a culpar as pessoas por não se ter falado de temas. Pode. Não pode, não. Pode. Vai contra o conceito. Mas já que o Zé Pedro está à distância, vou perguntar, Zé Pedro, também já levaste no Ghost como um Montenegro? Falha, ou... por favor. Agora é que tens que falhar, a tua ligação tem que falhar neste segundo. Pois, tipo... Achas que ele levou Ghost ou foi problemas de conectividade? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Em defesa de Luís Montenegro, consta que ele se meteu no imobiliário e não na informática. E eu penso que isso pode explicar alguma coisa. Isto deve ter sido uma piada de pai. Vocês aí estão agora Foi. já mais uma vez a qualificar as graças, que é uma coisa que eu gostava que não fizessem. Mas o que eu achei mais engraçado é que quando há este tipo de falhas, eu costumo dizer, seja alguém que se esquece de algum tema enquanto estamos numa conversação, mesmo que seja pessoal, uma pessoa diz assim, olha, manda um e-mail. E o que eu acho curioso é que neste caso foi mesmo isso que aconteceu, porque eu recebi o discurso do Primeiro-Ministro que era suposto ser lido naquela ligação que não aconteceu por motivos técnicos. E portanto, eu achei, de facto, acho que o tema foi muito bem escolhido. Já que estavam a dizer mal do Joné, eu estou-lhe aqui a passar a mão pelo pelo. Eu acho que o tema foi muito bem escolhido para café, porque, de facto, não termos conseguido entrar em direto e mandar-se o discurso por e-mail é ótimo. Era bom que tivesse. Era tão bom, parecia mesmo. Epá, eu quis mesmo, mas Isso foi não. o fim da tua intervenção ou tiveste algum problema? Não tenho mesmo mais nada para dizer, ou seja, quem travou fui eu, não foi a ligação. Maria, o que é mais ridículo? O que é que houve mais ridículo a semana passada? A moção de censura da sexta-feira ou isto do Luís Montenegro? Não, isto é pior. Sendo que isto também foi a semana passada. Isto aconteceu 2 vezes. Sim, a semana passada. Sim, não, isto é pior. É pior o Primeiro-Ministro não se conseguiu ligar a duas reuniões. Mas A minha questão é, eles queriam anular? deram-lhe o link certo? Sim, exato. Ou foi daqueles que disseram, datado. quando aparece uma mensagem a dizer avisamos as pessoas que está à espera, será you'll be let in shortly, e depois nunca ninguém aceita. Ou se calhar ele tinha um link para uma reunião da empresa da comunhão de adquiridos e carregou, às vezes acontece no calendário, tipo, abre uma e abre o link e digo, tipo, estou à espera, e eles, não estás não. E eu tipo, será que ele os avisou? Cliquei no link da reunião anterior. Será que ele os avisou que estava à espera ou ficou só ali à espera? Se calhar também pode ter sido isso.
Estava no link da mulher. Se calhar não estava com o login certo. Por exemplo, eu às vezes tenho que dizer às minhas sócias, elas, graças a Deus, não vêem este podcast, quando é para editar documentos ou para entrar em reuniões, tens que usar o login da empresa. Não pode ser com o teu e-mail pessoal, porque senão ele não vai entrar automaticamente. E não vais poder editar documentos. Pode dar-se o caso de Luís Montenegro estar no seu Gmail, tipo luís.montenegro74. Mas a minha questão é vocês acharem... E ser suposto usar o primeiro.ministro @governo.gov.pt. Mas ele não faz isso, eu acho. Eu acho que ele tem uma assessor para lhe fazer isso e depois ele senta-se. Não. Tu achas, mas olha, que às vezes surpreendemos com as coisas que nós achamos que não aconteciam e que acontecem. A minha aposta é que ele estava com o login errado. Estava no seu Gmail pessoal e era para usar o mail de primeiro-ministro. Jana, qual é a tua aposta? A minha aposta é que o Primeiro-Ministro não se deslocou a 2 reuniões importantíssimas. Não, isso é verdade. A minha aposta. Isso não é uma aposta. É só... É factual. Pronto, é isso. Já ganhei, não é? À partida. Não, porque não. Como é que é possível o Primeiro-Ministro não achar, tipo, vai fazer 3 anos da invasão da Ucrânia, se calhar eu guardava este dia. Os gajos são capazes de fazer qualquer merda. Não sei bem o quê, mas... Eu faço sempre isso com os anos de uma amiga minha que diz sempre que não vai fazer festa e depois faz e eu tenho sempre... Exatamente, só que estes gajos fazem sempre festa. Lá está. Até agora... É como a minha amiga também faz sempre, mas sim, mas estes gajos não dizem que não vão fazer festa, fazem sempre. Há sempre fogotório no dia 24 de Fevereiro, às vezes literalmente, coitados dos ucranianos, mas os russos fizeram lá o fogotório deles. Mas havendo, porra, hein? Tipo, alguém que vá lá... Não, uma surpresa, é uma data que ele podia estar à espera. E depois, antes, está bem, pronto, Macron, reuniões de emergência, não sei o quê, mas houve 2. Quando há a primeira reunião de emergência, oh meu Deus, a NATO acabou, o Montenegro não pensa, se calhar... Mas a primeira lei já estava cá. Se calhar vou deixar de estar no Brasil para a segunda, por causa de haver segunda, não é? Isto está a arder. Não, foi-lhes completamente indiferente. Mas estava um tempo no Brasil, sabes? Pois, mas foi completamente indiferente ao Primeiro-Ministro o facto de repente esta semana a Europa estar a arder. Para ele foi tipo, olha, pronto, vou ali ao Brasil. Não foi o primeiro que abandonou quando isto estava tudo a arder para o Brasil. Pois. Mas esses ao menos tinham uma razão estratégica, estavam a mudar o centro da soberania, a manter a continuidade das instituições. Se és governante de Portugal é reflexo Tumba, vai uma coisa arde e vais para o Brasil assim. Pois, eu não sei bem o que é que... garante a ti que o Luís Montenegro não está a mudar as cortes para Rio de Janeiro? Um amigo meu, que é amoroso, ele é mesmo boa pessoa e amoroso, disse-me assim, isto também pode ser na primeira reunião, na segunda já não disse isto também pode ser um bocadinho propositado, porque nós temos aquela coisa de que o nosso aliado primordial são os Estados Unidos e então ele não quer quer se diferenciar dos outros países europeus e dizer tipo, mas eu não vou à do Macron, vou quando for o Conselho. Pronto, que foi uma coisa. Eu disse-lhe, tu és mesmo querido. Porque, tipo, achar que o Luís Montenegro está a pensar nas implicações de política externa das coisas que faz é mesmo espetacular. Tipo, ele... Acho ambicioso. Ele não pensa assim tanto. Se calhar faz o login, mas não pensa assim tanto. Mas achei mesmo querido. E, portanto, queria partilhar porque achei boa fé e acho que às vezes falta, no debate público, pessoas que pensem o melhor das pessoas. E acreditem de facto que as pessoas podem ser a melhor versão de si próprias. E o meu amigo acreditou mesmo que o Montenegro estava a fazer uma coisa bué da esperta quando não foi àquela reunião e não só que estava, sei lá, com problemas de internet. Vou beber cachaça no Brasil, que eu percebo perfeitamente. Vamos continuar no tema. Vamos continuar no tema Europa na reflexão. Vamos refletir. A Alemanha foi a eleições este fim de semana. O Partido Conservador Alemão saiu vitorioso, a CDU. Porém, há quem diga que a extrema-direita foi derrotada, mas não é bem isso que se verifica, tendo ficado em segundo lugar com 20%. Maria, de facto ia começar por ti, mas posso... Bora. Não, estás preparada? Estou. É que a pergunta não é fácil. É um tema sensível. Anda. Essa tendência extremista continua na Europa. As pessoas acham que a extrema-direita foi derrotada na Alemanha, mas ficou com segundo lugar, com uma votação expressiva. Isto não parece assim tão positivo como algumas pessoas estão a fazer passar. Não é muito positivo, de facto, não acho que haja... Não acho que tenha sido incrível. De facto, houve uma
é assim, claro que a AfD não ganhou, que era uma coisa que se esperava, que se achava que podia acontecer, e claro que teria sido pior. Muitas pessoas no Twitter me garantiam que isso ia acontecer. Sim, incluindo o próprio dono do Twitter garantia que isso ia acontecer. Com imagens do Trump a fazer assim, não sei o quê. Eu achei mesmo que eles tinham razão. Foi uma sorte, por acaso, o Trump, quando o Johnny disse, para quem não está a ver o Trump a fazer assim, era só um punho fechado. Não Sim, era, eu não sou um nazi, portanto não faço de propósito para fazer saudações nazis. É certo que a AfD não ganhou e que isso serão sempre boas notícias quando se desinflama um bocadinho um partido de extrema-direita. Contudo, teve 28% dos votos. 20,8. E duplicou. 20,8, sim. 28 teve a CDU. Ok, então tenho aqui o número errado. Peço imensa desculpa, corrijo para 20,8. E duplicou a votação desde as últimas eleições. Portanto, eu não diria que a extrema-direita na Alemanha está a decrescer, não é? Está a aumentar, efetivamente, pelo menos eleitoralmente, aumentou. O que eu vejo como boa notícia dentro do descalabro que eu acho que foram estas eleições, e ser na Alemanha é sempre toca assim num ponto sensível, dada a história recente, que na verdade não passaram nem 100 anos, desde a ascensão de Hitler e do nazismo. Sim, em termos de história matéria, foi tipo ontem. Foi ontem. Ver um país que teve, politicamente, cometeu tantas atrocidades e vê-lo a voltar a cair nesses extremismos é sempre... é difícil e dá uma certa agonia de assistir. Por outro lado, o que eu ia dizer, o que eu vejo aqui de boa notícia é que a esquerda, o Die Linke no caso, teve muita força nos jovens, entre os 18 e os 24 anos, teve 25% desses votos, o que podem ser boas notícias para... Que vai contra a tendência que se tem verificado. Exato, sim. Vai contra a tendência que se tem verificado dos jovens estarem cada vez mais radicais, mais misóginos, mais racistas, mais individualistas e mais egoístas e a votar em partidos que traduzem estas ideias. O facto de a esquerda alemã ter conseguido ter força nos jovens quer dizer que há efetivamente esperança para a esquerda a nível europeu e não está morta, como muitos querem vaticinar, e especialmente nas mulheres, no eleitorado feminino, teve 34% dos votos, o que é sempre... O que mostra que não há espaço para a esquerda conservadora e que nasceu, não é? Que nasceu na Alemanha, que é contra a imigração, contra as pessoas trans, contra pessoas LGBT no geral, e conseguiram que esses ficassem fora do Parlamento, o que também é uma boa notícia. Não, e o que reparo também é que dá para ver que a esquerda já sabe usar redes sociais. A esquerda já sabe usar redes sociais, é uma ótima notícia. Pelo menos na Alemanha. Sim, pelo menos na Alemanha, mas todas as outras esquerdas poderão aprender com a Alemanha se houver necessidade disso. Há um caso de estudo já. É bom ver que o funeral que fizeram à esquerda foi precipitado. Zé Pedro, achas que esta tendência é cíclica ou era evitável na Alemanha? Era evitável o que é concretamente? Bem, a ascensão da extrema-direita. Não ganharam, mas estão bem posicionados para aquilo que estavam antes. Portanto, o crescimento era evidente porque a Alemanha tem a questão óbvia da imigração e, portanto, o crescimento era inevitável. A dimensão do crescimento é que poderia ser a dúvida. E eu acho, enfim, nós estamos mesmo do campo de achar... está-se ainda a tentar perceber qual é que é a influência externa de Trump e de Elon Musk nestas coisas todas. Eu penso que está a ter bastante, porque é provável que tenha tido na Alemanha, está a ter no Reino Unido, sobretudo com quem se opõe a esta parelha, que são os liberais, o Partido Liberal, e eu acho que isto são registros positivos, ou seja, porque se Elon Musk, mais do que Trump, começasse a ter influência na política europeia, uma influência que fosse positiva, não é? E dentro de alguns meses estivesse para aí em campanha a oferecer milhares de milhões para se votar neste ou naquele,
estaríamos com certeza numa situação muito pior. Eu acho que o que aqui se percebeu foi que a influência pode ser contraproducente, e isso é sempre positivo. Pelo menos nas expectativas que podiam existir, elas não se realizaram, e portanto isso é de louvar. E agora temos que ver o que é que se vai passar. Uma vez que está ultrapassado o perigo, há a possibilidade de coligação, e uma coligação com a qual eu simpatizo, e simpatizo, sobretudo se for possível, vermos livros dos Verdes, que na minha modesta opinião têm sido um entrave à resolução dos problemas mais graves que a Alemanha enfrenta, e que se opõem também àquilo que o novo chanceler prometeu, e portanto seria sempre uma coligação também difícil de fazer. A Alemanha tem aquela coisa engraçada, que é até à posse do chanceler o Parlamento está completamente em funções e podem ser despachadas algumas medidas já, prevendo-se que no próximo Parlamento pudessem não passar. E portanto estamos numa fase interessante. E os Verdes vão desbloquear uma das coisas mais importantes que estavam bloqueadas e que não era culpa dos Verdes, era culpa dos liberais. Certo? Esta questão a questão orçamental? Do travão da dívida. Certo, exatamente. Carinho injusto para os Verdes, tu agora se calhar, é só isso. Não, porque tu repara uma coisa, no tudo o que é essencial, a questão nuclear, a questão porque isso sempre foi um grande, e há a promessa de reabilitar todas as centrais por parte do novo chanceler. Tudo o que é essencial é o nuclear, é isso, é porque é a única coisa em que os Verdes bloquearam alguma coisa neste governo, o resto foram todos os liberais que bloquearam, ou às vezes o SPD. Não, estou a dizer, em matéria de campanha, o plano que tem a CDU não é compatível com uma coligação feliz entre ambos, porque estão nas medidas-chave, estão em contradição. Diz mais uma para além do nuclear, é a minha pergunta. Quais? Várias? Como é que os Verdes são culpados por várias? Tu disseste já várias vezes, várias coisas. Joné, relativamente à questão, não me faças perguntas como se estivesse moral. Relativamente à questão económica. Não estás a culpar uns gajos por uma coisa. Não, tu dizes por uma razão muito simples, porque a questão económica, que é a mais difícil da Alemanha, na recessão, no episódio passado disseste que a Alemanha tem debaixo de uma caixa na cozinha milhares de milhões e que tem tudo resolvido, se quiser vai lá buscar, o que é absolutamente falso. Portanto, a Alemanha está numa recessão tremenda e só vai ultrapassar com um plano que passa com certeza pela estratégia da CDU. Da CDU e os sociais-democratas vão apoiar com certeza. Todas que envolve também a questão da indústria automóvel, que se pode transformar, lamentavelmente, na produção de arsenal militar, que é o que é agora preciso. Portanto, em tudo isto, ou seja, resolução do problema do setor automóvel, que é o mais complicado para a economia alemã, os Verdes estão contra. Contra o quê? Portanto, estão contra as medidas que foram as promessas da CDU. E, portanto, neste aspecto, bom... Quais? Os Verdes não são contra a requalificação da indústria automóvel para a indústria de armamento, são a favor? Quais? Não, peço imensa desculpa. Toda a questão das energias verdes, a aposta nas energias verdes, que é contra a energia nuclear, tudo isto, o choque da campanha continuam só a dizer a coisa do nuclear. É a única... Não, a indústria automóvel, a energia nuclear, todas as questões... Outra. Joné, isto foi falado, a questão é a coligação, está a ser difícil, ou poderá vir a ser difícil, porquê? Não vai haver coligação, não há necessidade de coligação, mas não haveria dificuldade na coligação. Porquê? Não haveria dificuldade na coligação? Não, a dificuldade máxima é da CSU bávara, que tem um problema com os Verdes ideológico. Mas o problema ideológico é só eles acham que eles são de esquerda radical, mas não são um partido centrista e que, tirando uma política completamente disparatada em relação ao nuclear, não criaram barreira nenhuma ao sucesso deste governo que agora caiu. A todo o setor energético, à indústria automóvel, querem banir os motores de combustão. Estamos a falar do motor da economia alemã. E tu dizes, é só o nuclear. Eles querem banir os carros de combustão, que é algo que está a ser neste momento o maior também. Problema. Temos um prazo para isso. E é preciso fazê-lo. O SPD também é a favor disso. Podes ter a certeza que nas negociações do SPD com a CDU vai estar isso também. Nos temas centrais da economia alemã, que é a questão energética e a questão da indústria automóvel, CDU e Verdes estão em contradição. E, portanto, não será expectável, e ainda bem, qualquer tipo de coligação que... Não é possível, não faz sentido. Para que haviam de se coligar?
Não é preciso. Não é necessária, se não houvesse outra. A questão é que haverá com os sociais-democratas. Portanto, mas não dava para ter maioria com os verdes. Deixa só terminar, porque não dá para perceber. Basicamente, interessa o resultado que, na minha opinião, é altamente positivo na Alemanha, porque as previsões eram as piores e mais uma vez registro esta questão de Elon Musk poder estar a ter uma influência, poder estar a ser contraproducente daquilo que eram as suas intenções malévolas, depois de conquistar a América do Norte, conquistar também a Europa, e portanto eu estou com é preciso que a França, para que a Europa se torne forte novamente, porque o motor da Europa sempre foi esta aliança entre a Alemanha e a França, é preciso que a França também resolva os seus problemas, uma vez que aparentemente os problemas políticos na Alemanha estão resolvidos, e isso na fase em que estamos é uma excelente notícia. Estão resolvidos. Já nem achas que os problemas na Alemanha políticos estão resolvidos? Não. Não acho que os verdes não faziam parte do problema. Acho que infelizmente o Partido Liberal, que é um partido que eu historicamente gosto, mas que tem um líder com uma visão dogmática desta coisa do travão da dívida, estava a dificultar o crescimento da Alemanha. Isso... Gostas mais do que certos liberais, eu acho. Sim, eu gosto bastante do Partido Liberal Alemão, e os liberais portugueses não têm simpatia. Os liberais portugueses não têm simpatia nenhuma por nenhum partido liberal da Europa. Como são todos esquerdistas, os outros partidos liberais da Europa, eles só têm simpatia pelo Milei, que é o único liberal a sério como eles. Uma parte boa da iniciativa liberal, não toda, mas uma parte relevante que se pronuncia publicamente. Vamos-lhe chamar a iniciativa liberal do Twitter, porque a iniciativa liberal, entretanto, existe institucionalmente, e eu tenho a certeza que entre Macron e Milei, várias pessoas na iniciativa liberal escolheriam o Macron, só não as que falam no Twitter. Mas Alemanha. Eu tenho que discordar dos meus colegas. Dos dois ao mesmo tempo? Sim, um de cada vez. Primeiro tu, porque é amoroso o fogotório com os 8,8% do Die Linke, mas visto que o SPD teve 16%, que é o pior resultado desde o século XIX, e os eleitores ainda ficaram tipo, isto do Scholz, que é funcionalmente um gajo de centro, foi de facto um problema, porque o gajo era insuficientemente de direita, devia ter ido o Boris Pistorius, o Ministro da Defesa. Portanto, um SPD zero interessado em ser de esquerda, uns verdes zero interessados em ser de esquerda. Mas já há algum tempo. Portanto, a esquerda alemã, outrora um poderoso movimento trabalhador que representava mais de metade da população, representa neste momento nem 10% da população. Mas isso não é só na Alemanha. Sim, mas ou seja, isto não é uma boa, não vejo como uma boa notícia para a esquerda, apesar de sim, naqueles espaços em que, nos mais novos, um bocadinho como o movimento do Mélenchon, houve uma capacidade de evangelizar para a esquerda mais jovens de uma maneira como não se via há algum tempo, mas é um resultado... Claro, eu não estou a fazer uma festa, só não estou a ir ao enterro. Sim, mas é um bocado enterro, eu diria. Ou seja, porque a morte do SPD enquanto um partido social-democrata de proa, no mínimo que fosse tão de esquerda como o Partido Socialista e Obreiro Espanhol, seria... o normal na Europa, e um SPD que se vai coligar outra vez pela terceira ou quarta vez neste século com a CDU e a CSU, não é um SPD que defenda a social-democracia europeia. E eu, apesar de não ser social-democrata, acho que a Europa funciona bem em síntese. E funciona bem em síntese entre... Tu chamaste-lhes conservadores... Olha, também tenho que discordar de ti. Chamaste-lhes conservadores. Eles não são conservadores, são democratas cristãos. Conservador é o que o Merz quer que aquilo seja, e é o que é a CSU, mas a CDU, tecnicamente, não devia ser isso. Mas acho que, idealmente, a síntese boa da Europa é partidos democratas cristãos fortes, partidos liberais fortes e partidos social-democratas fortes. Na Alemanha não vi nada disso. Vi uma CDU a tentar
ir atrás do discurso, lá está, esta conversa que o Zé Pedro fez também, de claro que a AfD cresceu 5,5 milhões de votos porque eles têm um problema de imigração. Tem um problema de imigração porque todos os dias, porque se decidiu que a CMTV alemã, que é o Twitter o Twitter do Musk a promover, de repente é a maneira de olhar para a sociedade alemã, que é um esfaqueamento todos os dias. Claro que há um esfaqueamento todos os dias, há 80 milhões de pessoas ali. Vai haver não, é porque entrou muito mais gente comparativamente com outros países, não é a CMTV. E então, e estão mal integrados? Não, estou só a dizer que não é só CMTV. É um problema. Este conceito de que a Alemanha é um monte de criminosos imigrantes e que é um problema constante, é a promoção de discurso de CMTV. É tipo, é tanto crime, são 80 milhões de pessoas, óbvio que há crime. Tipo, se tu quiseres passar um dia inteiro só a reportar os crimes desse dia, podes, mas não vejo bem a utilidade nisso. Tem que haver dados comparativos, o crime está a aumentar muito mais. Não está, portanto, esta coisa de que de repente a Alemanha está impossível de se viver lá. A Alemanha tem um problema económico, tem, auto-infligido, como eu disse. Não fui eu que inventei que a Alemanha tem dinheiro escondido não sei onde. Tipo, pode-se ler o Economist, que é uma coisa que não é propriamente de esquerda, a dizer que este travão da dívida, eles já têm vários editoriais sobre isso, este travão da dívida é o maior travão ao crescimento da União Europeia que existe, e particularmente da Alemanha, é um suicídio auto-infligido. Lá está a culpa do Partido Liberal, mas não acho que esta solução me dê enormes garantias de que a Alemanha vai num caminho hiper-reformista. A coisa atlantista é importante, o trazer de volta a energia nuclear é importante, isso é o grande erro dos verdes, é que foram dogmaticamente contra a energia nuclear, mesmo quando ela era necessária para manter uma transição em relação à dependência da Rússia. A agressividade com que o Merz entrou em relação à Rússia e aos Estados Unidos a mim anima-me, apesar de ser uma pessoa com quem eu nunca simpatizei para ela, lá está, por defender que a CDU devia fazer o caminho da democracia cristã para o conservadorismo de estilo mais anglo-saxónico. Eu não sou muito esse, mas no geral não é um resultado muito animador. Tem umas coisas, não é? Se tu vais dizer, a AfD cresceu 5,5 milhões de votos, mais de metade ou praticamente metade, parece que vieram, depende dos estudos, parece que veio da abstenção. Isso preocupa menos do que a parte que vem dos outros partidos, e de facto não houve houve 1 milhão, ao que parece, de votos a vir da CDU, não houve uma radicalização enorme da direita alemã, isso é mais ou menos importante, houve um aumento de participação eleitoral. Não, mas o que estava a perceber é que nenhum de vocês os três está com feelings positivos das eleições. Foi tipo, não é um desastre, mas tipo, não é incrível. É basicamente... Sim. Para quem eu preferia um governo da CDU com os verdes, isso... O cenário que eu acho que podias dizer, isto foi um bom cenário, tendo em conta todas as condições, ainda queria dizer, em relação ao Elon Musk, que a AfD teve exatamente a mesma percentagem de votos que tinha nas sondagens no momento em que Elon Musk disse que apoiava a AfD, portanto, aparentemente efeito nulo. Aparentemente não cresceu. Mas se calhar pode ter movido algumas pessoas e movido outras. Sim, eventualmente, mas efeito final nulo. Sim, final nulo. O que eu acho que tinha sido um bom cenário, vias-me aqui a dizer, bom cenário era a CDU tinha tido mais 3 ou 4%, a AfD tinha tido menos 3 ou 4%, o SPD tinha tido mais 3 ou 4% e o SPD podia liderar a oposição e a CDU formava um governo com os verdes. Isso para mim era um bom cenário. Ele está contigo, mais ou menos. Quem? Estás mais ou menos com a Maria. A SPD mais acima, os verdes com a CDU. Sim, eu sou a favor do cordão sanitário, apesar do Die Linke ser mais moderado que o Bloco de Esquerda e ser um partido com mais substância. Muita gente que cá vota no LIVRE, na boa vota no Die Linke e não votaria no Bloco de Esquerda por razões mais ou menos óbvias em termos de... Tipo tu? Quais são as razões óbvias? Eu não votaria no Die Linke. O Die Linke é um partido com mais... Olha, por exemplo, em política externa sabem explicar-se. Apesar de, se calhar, poderem ser acusados de ser menos pró-Ucrânia do que deviam, sabem explicar-se, ao contrário do Bloco de Esquerda. Em termos de propostas de política interna e económicas, também tem um programa com mais
Sumo. Quando é que isto se tornou aqui num ataque ao Bloco de Esquerda? Ela é que me pergunta. Não, eu achei curioso só para ver como é que ele se defendia da afirmação que disse, porque ele disse coisas óbvias. Então, se é de um... A Madalena fez-me uma pergunta e eu acho que um partido... Tá bom, continua a que É que ele foi atacado esta semana também, não foi o Bloco de Esquerda, mas... Não, foi o PC. Foi o PC. E ele está um bocadinho sensível. Não, por acaso não estou, eu adorei. Isso acontece várias vezes. Eu por acaso adorei. O que é que disseste desta vez? Não, eu não disse nada, disse tudo certo e eles acharam errado, que é como está certo. O que é que tu disseste? Tudo o que eu digo que está certo, o PCP vai achar errado, é óbvio. Mas o Bloco, não sei se pode comparar em termos de, lá está, de preparação eleitoral e de credibilidade numa sociedade, visto que não tem tipo, a menor hipótese de ter um resultado em que cresce e tem 8,8%. E o Die Linke tem, portanto o Die Linke soube tornar-se sólido de uma maneira diferente, sabe? Por isso é que eu estou... Mas não quero entrar no bloco bashing, porque pronto, não se batem mortos. Vamos agora prosseguir também para um tema importante, que é, vamos falar da Ucrânia. Esta semana fez 3 anos do início da guerra, que Trump diz que foi a Ucrânia que começou, enquanto continua com as conversações com Putin, só com Putin, e entretanto recebeu o presidente Macron, que depois das reuniões de emergência que teve com os líderes europeus, o corrigiu à grande e à francesa numa conferência de imprensa informal, aquelas costume da Sala Oval. O braço de ferro entre os dois polos pouco usuais na geopolítica continua. E agora, Marina, eu vou começar contigo, não te preocupes. Zé Pedro, o que é que se pode esperar destes encontros com os líderes europeus com o Trump? Serão frutíferos alguma vez? Olha, dizes bem, o que é que se pode esperar? Temos mesmo que esperar. Neste momento temos intenções. Trump fala por Putin, diz que Putin concordou com tropas de capacetes azuis, não é? Vamos voltar a essa cena na Europa. Mas é Trump que diz, não é Putin. Depois Macron diz, e bem, Putin não é de confiança. Por isso, o que neste momento temos a fazer é mesmo esperar. Agora, há uma coisa que é preciso notar, seja qual for a razão ou as causas, nós estamos neste momento numa fase, a Ucrânia tem um acordo aparente com os Estados Unidos, Zelensky vai a Washington, é difícil, sabemos dos riscos relativamente às relações entre a nova administração americana e Putin, sabemos isso tudo, mas é difícil não ver certos avanços positivos, porque o que nós tínhamos até agora era uma diplomacia e Macron admite isso na Casa Branca, na segunda conferência, já não na Sala Oval, quando diz que Putin faltou à verdade e, portanto, foi a última conversa que teve com ele, isto no início da guerra, porque ele disse que não ia haver intervenção e houve, e a partir desse momento os contactos foram cortados. Começou-se à procura de terceiros que conseguissem fazer aqui enfim, a ponte, mas essa foi uma estratégia absolutamente errada. E também foi esta estratégia errada de armar permanentemente a Ucrânia sem fazer nenhum tipo de esforço que fosse oficial, que fosse contactos, não é desejos, isso, os discursos, palavras levam ao vento. E durante todo este tempo nada se fez desse ponto de vista diplomático, e eu acho que Macron acaba por admitir isso, podemos dizer porque se sentiu traído por Putin, certo, mas isto é a tal história da realpolitik. A verdade é que nada se fez, e por isso também se deu a asa que agora Trump, por meios obscuros, não sabemos o acordo que há, o que não há, mas que está a meter-se ao barulho e a dizer isto vai ter que acabar em semanas. Mas calma aí, mas ele e é impossível não reagir. Não te esqueças que ele disse que ia acabar com a guerra em 24 horas, portanto ele agora dizer que acaba em semanas também não pode não significar muito. Bom, por isso é que eu disse que temos que esperar para ver também 100 semanas, porque pode ser novamente 3 anos. A questão é que estamos neste momento numa fase em que o presidente Zelensky vai a Washington, em que Macron foi a Washington e em que, na minha opinião, soube gerir muito bem Donald Trump. A mesma história da correção é cirúrgica. Fora isso, deu-lhe a corda toda, passou-lhe ali, massageou-lhe o ego. Portanto, Macron foi muito inteligente nesta visita, na minha opinião, a mostrar que sabe perfeitamente lidar com Donald Trump,
coisa que é muito difícil de fazer, aparentemente, e por isso eu digo, nós neste momento estamos num ponto em que temos que esperar para ver, insisto, mas é um ponto que é melhor do que estávamos há umas semanas e há uns meses. Dir-me-ão, mas isso é porque Zelensky deu tudo, ou os Estados Unidos estão a fazer, estão a dar tudo, e assim aqui é como foi com a Coreia do Norte. Não temos informação. Nem sequer sabemos ainda o que é que está no tal deal. Sabemos que há contactos, que há pessoas a encontrarem-se, que há a disponibilidade do presidente Putin, isto citado por um terceiro, mas é como é, de ter lá tropas de paz, e isto é um ponto muito melhor do que gostávamos. Isto para mim é o objetivo. Johnny, qual é que é para ti o ponto de situação com estas reuniões todas e esta visita de Macron a Trump? Eu acho que a visita decorreu espetacularmente bem até aquela correção, por acaso. Porque aquela correção... Tu estás mesmo contra hoje. Não, aquela correção depois produz um vídeo em que Trump está a ser ridicularizado. E a pior coisa que se pode fazer a Donald Trump é ele sentir que foi gozado. E portanto a quantidade de comentários parece um sobrinho a corrigir o tio que está maluco, não sei o quê, que ele vai ler, porque isso são as únicas coisas que ele lê. Eu fiquei tipo, pronto, isto estragou, tipo, a partir do momento em que aquilo ficou nas notícias todas, eu fiquei tipo, pronto, isto estragou a visita, tipo, qualquer coisa que ele o tenha convencido, ele agora vai fazer o contrário, só porque amuou, porque é a típica maneira de funcionar dele. Mas é importante dizer uma coisa, que é, Donald Trump não tem, a não ser que tente coagir nuclearmente a Europa e a Ucrânia, não tem o poder para acabar a guerra da Ucrânia. Se a Europa não quiser parar de apoiar a Ucrânia e aumentar o seu apoio à Ucrânia, e a Ucrânia quiser continuar a lutar, não é preciso Estados Unidos. E portanto estas negociações na Arábia Saudita podem ser uma farsa se a Europa se quiser chegar à frente. E pode, como o chanceler alemão já disse algumas vezes, e ou o presidente francês ou o primeiro-ministro inglês. Portanto, sempre com um bocadinho de cuidado sobre o que é que isto quer dizer, sobre o que é que estas negociações querem dizer, porque estas pessoas não têm. E depois também temos a coisa da tal negociação dos minerais, que novamente clássico Trump, não é? Estes gajos deviam-me dar 500 mil milhões de dólares porque nós já lhes demos não sei quanto dinheiro, não sei o quê. Vais a ver, até há aqui uma coisinha que eu recomendo, que se chama oversightukraine.gov, que é onde ukraineoversight.gov está aqui, um gajo pode vir aqui, o Congresso disponibiliza e pode-se ver todo o dinheiro que já foi alocado pelos Estados Unidos à Ucrânia, o que é, e se já foi alocado, se não foi alocado, se é em material militar, se é em ajuda, se é o que é. E está bastante transparente e interessante. Afinal, alocado só foram 83 mil milhões de dólares e o Trump queria 500 mil milhões de dólares de minerais. E depois ainda temos aquela coisa que é importante dizer às pessoas também, que é, eles dizem que gastam muito dinheiro, mas o que eles estão a fazer é dar material militar antigo que tem um custo para destruir. Portanto, se chegasse ao fim do período de vida, eles iam ter que destruir e comprar um material novo, porque é assim que o Pentágono funciona, e em vez disso estão a pegar um material, mandá-lo para a Ucrânia para se destruir lá, ou esperemos nós que não, e a comprar o material substituto. Portanto, não estão a empresas de produção de armas americanas, diga-se. Não estão a perder dinheiro para a Ucrânia, não estão a ser roubados pela Ucrânia. Estão a usar a Ucrânia como aterro, no fundo, do material militar aqui onde está fora. Portanto, tudo isto é um disparate. Mas, típico Trump, eu pedi-lhes 500 mil milhões de euros e depois o Zelensky vem aqui assinar um acordo, que é o acordo que supostamente foi assinado ontem. O acordo não tem nada a ver com os 500 mil milhões de euros. O que o acordo diz é que a Ucrânia se tem que comprometer, são coisas anticorrupção, e são bem feitas até, que a Ucrânia se tem que comprometer a dar uma parte daqueles lucros para um fundo soberano e que se compromete com os Estados Unidos para a exploração daquilo. Portanto, que as empresas americanas vão ajudar na exploração daquilo. Não surpreende muito porque empresas americanas ou europeias acabariam por fazer aquilo de qualquer maneira. Portanto, no fundo o acordo não é nada. Mas o Trump acha que seja tudo. O eleitor mal informado ou pouco informado, o que é que vai ouvir? Trump pediu 500 mil milhões de euros, passou um mês e o Zelensky está na Casa Branca a assinar um papel. Portanto, Trump conseguiu 500 mil milhões de euros. Grande negociador.
Foi isto, a eleição foi isto. Mas isso é a história de vida dele. É a história de vida de Donald Trump e a eleição foi isto. Foi o eleitor mais informado a votar maioritariamente em Kamala Harris, o eleitor menos informado a votar em Donald Trump, e ele vive para isto. Da mesma maneira que vive para eu fiz a paz com a Coreia do Norte porque tirei uma fotografia com o gajo, negando o facto de que não conseguiu absolutamente nada da Coreia do Norte e ainda lhes deu tudo o que eles queriam. Mas a fotografia ficou, portanto, como a fotografia ficou, está a porrer para a campanha de Donald Trump, o homem da paz. Portanto, pouca esperança para que se consiga algo relevante de conversas de paz, e não quero que acho que não é do interesse nacional da Ucrânia que haja paz. Fiquei bem impressionado esta semana com o que o Zelensky disse sobre a NATO. Achei que foi um bom move, visto que o Trump está a pôr em causa a legitimidade democrática dele. Ele dizer eu deixo de ser presidente se me deixarem entrar na NATO, achei que foi um bom move, sendo que podia ser um move melhor se a NATO existisse. Como eu tenho algumas dúvidas que a NATO neste momento exista no sentido dos Estados Unidos protegerem todos os Estados-membros, eu acho que isso não existe neste momento. Eu acho que ele deve estar focado em entrar na União Europeia, e a Europa deve estar focada em construir Eu sempre fui contra isto, é importante, porque eu, tal como o Friedrich Merz, sempre fui contra isto. Eu sempre fui contra criar uma estrutura alternativa europeia de poder, remilitarizar a Alemanha e construir uma Europa de defesa diferente dos Estados Unidos. Mas as circunstâncias... Então concordas com o Trump? Sempre fui contra. As circunstâncias mudaram, no entanto. Pois, e a partir do momento em que Donald Trump foi reeleito, isto tornou-se uma necessidade essencial e estratégica, que o mais extraordinário é que as pessoas não perceberam dia 6 de novembro de 2024, apesar de ele ter prometido isto tudo. Ainda quiseram dar o benefício da dúvida até ao início de fevereiro de 2025 para ficar tipo, de facto o gajo, tudo o que disse que ia fazer, as pessoas valorizam sempre as declarações que ele faz em campanha porque acham que é isso que o faz ser eleito, mas depois não o faz efetivamente. Não perceberam a criatura, que é que ele não pensa para além daquilo que diz em campanha. Ele não há uma grande estratégia por trás. Sim, ele não pensa. Ele tem um pensamento e acha que pelo simples facto de ter pensado... Ainda ontem estava a ler uma notícia e dizia tipo The administration thinks, ou Donald Trump thinks, tipo várias vezes, e eu pensei, isto rigorosamente isto devia-se escrever com aspas. Tipo, thinks. Mas é? Não, eles não pensaram naquilo. Aconteceu. Ocorreu-lhes ali uma merda, mas ninguém pensou naquilo. Maria, balanço dos 3 anos da guerra e toda esta situação Macron, Trump, não sei se concordas muito com esta posição do Joné de remilitarizar a Europa. Eu defendo que os caminhos para a paz devem ser sempre caminhos diplomáticos e não armados e guerrilhentos. Mas efetivamente vamos em 3 anos da guerra da Ucrânia. Eu imagino que Zelensky já esteja um bocado cansado e um bocado farto e com vontade de que acabe. Achei que esteve muito bem quando disse que se aderisse à NATO, que aderiam à NATO e ele deixava de ser presidente, e é sempre fazer frente ao Donald Trump, que eu acho importante, porque Trump neste momento, como dizia o Zé Pedro, Trump está a falar por Putin. Aliás, quando eles tiveram aquele telefonema de 1 hora e tal, eu imagino as saudades que eles não tinham de estar ao telefone. E efetivamente tudo o que Trump disse, quando Trump a seguir esse telefonema vem dizer que Zelensky é um ditador e um déspota, acho que isto mina uma data de relações internacionais, e acho que Trump devia começar a preocupar-se com o continente dele e o país dele e deixar... O continente dele já é... O continente não, com o país dele. O país dele é um continente, a Maria pro Golfo da América. Não, América do Norte. Não sou para o Golfo da América. Da América do Norte. É a favor da doutrina Monroe. Sim, eu por mim. Os Estados Unidos tinham que mudar os regimes de todos os países sul-americanos. Entretanto, claro. Só para as pessoas saberem todos, também. Especialmente todos os que tiverem petróleo. Pronto. E ou um regime comunista. Estás a defender Nicolás Maduro? Sempre.
Bem, vou interromper já a conversa para ela não descambar. Agora vão ver que eu defendo Nicolás Maduro. Eu não defendo Maduro! Entretanto, também há umas picardias entre o Canadá e os Estados Unidos agora, toda a gente sabe que não há a ver, e o que tem acontecido é que nos jogos de hóquei, eu não sei bem explicar isto, porque eu não sei os formatos de jogos de hóquei, eu só agora é que me comecei a interessar nisto, por causa da política que está metida naquilo. Houve uma final entre os Estados Unidos e o Canadá, que o Canadá conseguiu ganhar o jogo com eu não sei se chama gol no hóquei, alguém me ajuda? Acho que se chama gol. Sim. Pronto, sabes que é e ganharam um Estado. Eu sei que há, mas... E ganharam um Estado. Não ganharam um Estado. Ganharam a independência. Mas foi assim uma vitória moral do Canadá no hóquei, com um gol no último segundo do jogo. E pronto, para quem se interessar pode ir ver, NHL é como se chama, pronto, o formato que eles têm lá de hóquei. E pronto, dá uma boa... E depois tem toda a questão do Canadá fazer boo ao hino dos Estados Unidos e... Eu percebo, no lugar deles também fazia, não é? Então tem o presidente a dizer que me quer anexar. É isso, mas... percebo também, não... de por cima o Canadá, que sempre foram os vizinhos até bastante tranquilos. Falta-me aqui um ponto interessante nesta semana da Ucrânia, que foi a votação na ONU. Exatamente, sim. Em que os Estados Unidos votaram ao lado da Rússia e de Israel contra uma resolução que defendia a resolução pacífica do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Imagina alguém pegar um livro de história e sem muita contextualização. Acho que foi a primeira vez que os Estados Unidos votaram com a Rússia, ou anteriores versões, contra parceiros europeus desde que a Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas, Israel, confirma o seu estatuto como puta dos Estados Unidos. Pode ser puta aqui? Pode. E, portanto, já não serve para nada enquanto país, não é? Acho que é o que o Netanyahu anda a dizer. Eu não acho que os Estados Unidos tenham um grande interesse em que a guerra acabe. A indústria militar nos Estados Unidos vale 808 bilhões. Sim, mas isto não tem a ver com que a guerra acabe. Isto é a posição da Rússia. Eles assinaram só a posição da Rússia. Lá está, mas também não querem uma resolução pacífica da guerra, nem querem uma resolução da guerra, ponto. Não parece que Trump esteja muito investido no fim da guerra na Ucrânia. Eu não sei, eu acho que... da guerra, ponto. Ainda por cima é uma guerra que lhes permite, que permita que alimenta a indústria militar sem os envolver diretamente. Eu acho que a indústria da guerra não está muito... A indústria da guerra, ao contrário do que as pessoas acham, não tem assim uma predisposição tão grande a favor de guerra. A indústria da guerra gosta do conceito de haver perigo de guerra. Mas não necessariamente... Haver guerra estraga um bocado de material e é complicado e mexe com o desenvolvimento de tecnologias, tipo... Isso sim, perdem ali algum tempo de pesquisa como desenvolver a melhor bomba que mata mais gente. A indústria da guerra nos Estados Unidos nem sequer está neste momento particularmente ligada ao Partido Republicano. Porque se o Partido Republicano põe... Não precisa estar ligado ao Partido Republicano. Mas já esteve. Mas é um tal dinheiro. Já esteve. E o Partido Republicano, se é o partido de pôr bêbados a secretária da Defesa, não é o partido de garantir bons resultados para uma indústria que depende daquele cliente. Se é o partido de rendição à Rússia, não é um partido que garante bons resultados àquele cliente. Portanto, eu não... Acho até que as doações de indústria militar devem ter sido maiores para a Kamala Harris do que para o... Esse ponto para mim é completamente indiferente. O dinheiro segue o dinheiro e vai atrás de si próprio, e é indiferente se é democrata, republicano ou se é... Basta ver as grandes empresas como lidar quando o dinheiro estava no progressismo e nas ideias mais liberais, andavam cheios de bandeiras LGBT em todo lado, sempre em maio e junho, e hoje em dia, quando o dinheiro está no conservadorismo, são os primeiros a acabar a permitir que se ofenda, que se diga que a homossexualidade é uma doença mental. Mas é o que eu digo, acho que devias... Para mim é-me indiferente. Eu percebo que tenhas pouca fé na indústria tecnológica, que é composta por pessoas pouco inteligentes, que fizeram dinheiro da mesma maneira que as pessoas que encontraram um buraco com petróleo fizeram dinheiro. Portanto, não tem muito a ver com o mérito, a estratégia ou a inteligência, em muitos dos casos, como se foi pelo Elon Musk.
Basta que o Zuckerberg criou uma rede social, teve uma grande sorte porque queria comer gajas. Exatamente. A indústria militar não é bem isso. A indústria militar são mega instituições com uma preparação louca. Portanto, o CEO da Raytheon... é muito rentável, é o que eu estou a dizer. Eu diria, ou seja, o CEO da Raytheon podia ser CEO de qualquer coisa. E o Elon Musk, em princípio, não pode ser CEO de nada. É só isso que eu estou a dizer. Ele pode, mas compra as coisas para ser CEO. Certo, mas as pessoas depois preocupam-se que ele manda demasiada ketamina antes das reuniões de administração. Portanto, é diferente. O nível de profissionalismo é diferente. Falaste da ONU e deixa-me só dizer uma coisa sobre a ONU, que é um ponto que tem... Estes assuntos e Macron a corrigir Trump, corrigiu ou não corrigiu, e Trump ficou ou não ficou ofendido, enquanto estamos entretidos com este um bocadinho espuma dos dias, é importante dizer que vão acontecendo coisas que às vezes não damos por elas, como por exemplo o governo dos Estados Unidos ser mandado à ONU parar de gastar o dinheiro que os Estados Unidos põem anualmente, neste caso o dinheiro para 2025, durante 90 dias, congelou o acesso aos fundos durante 90 dias, para avaliarem se a ONU está a gastar o dinheiro de acordo com as políticas e ideias deles. E tentou fazer uma coisa de eficiência, tal como estão a fazer não é uma coisa de eficiência porque são todos os porque mandou parar especialmente os de diversity, equality and inclusion. Portanto, há um ataque deliberado e, neste caso, grave, e que terá consequências graves. Vão morrer pessoas por causa disto. Vão morrer pessoas por causa disto. Por acaso ontem saiu uma notícia relevante sobre isso, mais sobre a USAID e sobre o apoio externo dos Estados Unidos, mas o Marco Rubio supostamente tentou fazer uma exceção para programas como o PEPFAR, que é um programa criado pela administração Bush para combater SIDA em África, e supostamente tentou fazer, declarou, enquanto secretário de Estado, isto não pode parar, isto tem uma exceção, e lá os adolescentes que o Elon Musk tem a fazer a eficiência do governo foram lá, linha a linha, parar as transferências e sabotar a ordem do secretário de Estado. Portanto, neste momento, nem sequer o governo de Donald Trump governa, são mesmo adolescentes cujo alcunhão online é Big Balls. Sim, o que me preocupa neste caso é que vão morrer pessoas. Vão morrer pessoas. Vão efetivamente morrer pessoas por causa desta cruzada de Donald Trump contra o aspas, estou a pôr aspas para quem não está a ver, o wokeismo, que são pessoas que têm tanto direito a viver como qualquer um de nós e como qualquer um deles, e que não terão esse direito. Zé Pedro, estás ok? Tudo bem. Estás? Eu estou com dificuldade em interromper, porque isto por causa do delay... Mas queres acrescentar alguma coisa? Já que toda a gente teve uma segunda volta, dou-te isso também. Repara, nós temos duas hipóteses. Podemos continuar sempre a dizer que algo que já sabemos, não é? Chover nomeado, Trump é isto, Trump é aquilo, são estes, são aqueles, ou podemos tentar ver as coisas de uma forma mais pragmática. Eu acho que, e insisto, Trump tem tido ganhos de causa. A questão militar, é evidente que as guerras animam a indústria militar, porque obviamente que tem que se gastar o material para que se produza mais. Portanto, o material não é para armazenar, é para gastar. E é conhecido da história que os Estados Unidos, quando tinham problemas, pode ser coincidência ou não, porque isto não é admitido nos livros, mas quando havia crises económicas, lançava-se uma guerra. A própria Europa agora vê nesta necessidade de se armar uma oportunidade também económica, sobretudo, eu há pouco referi isso, para substituir certas indústrias que estão em crise, nomeadamente a automóvel. O que é tudo terrível, estamos a ter estas conversas, mas a vida é o que é. Agora, o que é facto é que relativamente a Trump, eu posso lhe chamar os nomes todos e não sair daqui, mas ele disse uma coisa, ele disse, nós não queremos, ele é presidente dos Estados Unidos, ele não é presidente da Europa, nem presidente do mundo, ele é presidente dos Estados Unidos. E disse àquela gente toda que ia fazer a América grande outra vez. O que ele disse foi, eu não continuo a pôr dinheiro quando vocês põem muito menos. E isto que ele disse teve uma consequência que foi, os países europeus estão todos a anunciar aumentos no investimento, no orçamento, na área militar, que chega a 2,5% do PIB. Nós temos que ter noção do que é que são valores destes, num país como, por exemplo, o Reino Unido. É colossal. Portanto, em vez de eu estar sempre a dizer que o homem é isto e que é aquilo, coisas que, aliás, estamos todos consensualmente de acordo, temos que ver isto.
Ele disse lá no seu país, nós não vamos continuar a pôr todos, a ser só nós a pôr o dinheiro, eles têm que acordar. E o que é que a Europa fez? Pois, se calhar, então temos que pôr dinheiro. Porque quem estava a pôr ameaça deixar de pôr. Mas a Europa estava a pôr mais que os Estados Unidos. Não percebi. A Europa estava a pôr mais que os Estados Unidos, isso é mentira. Aliás, foi isso que o Macron corrigiu. É porque é mentira. Não, isso é questão da Ucrânia. Sim. E então? Pronto, eu não estou a falar disto, estou a falar relativamente à NATO. Quando tu agora, repara uma coisa, não podemos ter uma discordância nesta matéria a partir do momento em que os países estão todos a anunciar um aumento. O que é que significa? Estavam dependentes de um acordo, de um tratado, de boas relações diplomáticas, o que nunca é saudável. Por isso é que eu já no outro episódio eu dizia, eu neste caso sou português e europeu, eu quero que nós tenhamos governantes que nos protegem e que nos defendem. Que tipo de confiança era esta no mundo atual em que os Estados Unidos tinham que bancar? E o que aquele homem disse lá naquele país foi, nós não vamos continuar a bancar, eles têm que chegar à frente. E insisto, o que os países europeus todos fizeram não foi, está bem, tranquilo, nós temos já isto tudo planeado. Não, foi, temos todos de aumentar, e insisto, 2,5% do PIB são valores astronómicos. E claro que vão animar as economias, porque a indústria da guerra é o que é uma pena, mas não vamos conseguir mudar o mundo nesse aspecto. E portanto eu acho que às vezes temos de ser um bocado objetivos, porque repara, isto não me torna um fã de Trump. Eu tenho que analisar isto desta forma. Ele disse nem devia tornar, porque o Obama é que propôs isso. Essa proposta é de 2014. Está tudo aqui a defender a saída de Portugal da NATO. Ai meu Deus. Essa proposta é de 2014, do PIB a 2% para todos os aliados NATO, é da Conferência de Cardiff da NATO e é da administração Obama. Portanto, não precisas de tornar um fã de Trump. Todas as propostas, repara uma coisa, mas essa é ótima, então vamos tornar um fã de Obama. Eu estou a dizer quando é que as coisas estão a tornar realidade. Portanto, já estavam na altura, foi assinado na altura, as coisas demoram. Então não precisamos aumentar, porque já é tudo tratado. Já estava tratado, por amor de Deus. Bom, enfim, a questão é esta, e depois também há outras avaliações que temos que fazer. É um botão, não é? Chegas lá ao botão do orçamento e diz assim, pumba, 2%. Está feito. Desculpa, é um bocadinho demais. Nós estamos a dizer que, tendo isto tudo a ocorrer, eu venho a dizer isto foi o Obama. Por amor de Deus, quer dizer, tu não podes dizer que o Trump é lunático e depois dizermos todos, não, isto foi tudo Obama, isto está desde 2014. Só que isto não é carregar num botão. Por amor de Deus, quer dizer, temos de ter noção. Por amor de Deus, não podemos também dizer a verdade às pessoas, que isso até fica mal. Pá, é o que é. Não, isso não é verdade. É o que é. É factualmente verdade. Quem decidiu a NATO não pode funcionar com esta discrepância de orçamentos foi a administração Obama. E quem assinou o protocolo para isso passar a acontecer foi a administração Obama. E tanto durante a administração Trump como durante a administração Biden se manteve a defesa dessa política. A grande diferença da administração Trump é que ele às vezes diz 5, às vezes diz 3, depende da quantidade de sono que terá tido nesse dia, ou de Big Macs que comeu, não sei bem qual é que é o critério. Mas isto nem é Trump que está a dizer os valores, são os próprios países. A Europa neste momento está a ter uma discussão interna relativamente à necessidade de aumentar os seus orçamentos em matéria de defesa. Mas que existe desde 2014. Isto era um tema no governo do Passos Coelho. Foi Obama. Eu acho, enfim, pronto. Olha, discordamos, ficamos aí a discordar. Eu acho que é preciso. Discordamos da realidade dos factos. Claro, pois, porque a realidade é que quem pôs a Europa a investir. Tu ainda há pouco dizias que eras favorável à desmilitarização e que és completamente contrário a estes investimentos em armamento. Mas depois dizes, mas isto já estava desde 2014 que o Obama. Mas olha, temos que avançar para um tema que o Zé Pedro adora. Quando é que eu disse que era favorável à desmilitarização? Eu não disse essa frase. Então o que é que me disseste há bocado que estavas contra o investimento na indústria militar? Ai, vocês eu não disse que era contra, disse que era a favor. Tão chato. Estás favorável a isto? Sim. Não, porque eu depois disse, então estás de acordo com Trump. E tu dizes só contra, por isso é que eu percebia que estavas a dizer que eras contra este investimento. Eu sou contra o ser discricionário. E é discricionário, não há estratégia. Não podes, às vezes é 5%, outras vezes é 3%, às vezes não vos defendo nem que vocês tenham 5%. Às vezes é 3%. Dizer, elogiar o Trump por isso, quando por exemplo a Polónia cumpre e mais que cumpre os objetivos da NATO em termos de gastos de defesa e mesmo assim não há dos Estados Unidos qualquer garantia de segurança para a Polónia neste momento, é elogiar um gajo que diz uma coisa mas não a cumpre e isso não serve para nada.
Pronto, o que eu estou a ver é que há certas coisas que estão a ser cumpridas e isto não é uma defesa do Trump, é uma crítica a todos aqueles que durante estes anos todos estiveram a dormir na forma, porque eu insisto sempre neste ponto. Este homem está a ter ganhos de causa e ele está a ter ganhos de causa porque andou tudo a dormir na forma. E vamos ver quantos ganhos ele terá. E as pessoas estão todas a dizer, como já diziam que ele perdia estas eleições, agora estão todas a dizer, quando chegar aí as intercalares ele vai rebela. Vamos ver então, olha como diria Ruben Amorim, vamos ver. Quem está a dormir na forma também, quem não está a dormir na forma é Gouveia e Melo, que ainda não é candidato oficial, mas que já escreve algumas coisas assim para os órgãos de comunicação social e diz-se estar entre o socialismo e entre a social-democracia e defende coisas boas e abomina coisas más. Não sei que conclusões é que podemos tirar daqui, mas a verdade é que Marcos Mendes já partiu para o ataque a Gouveia e Melo, mas não é bem um ataque, ainda é um ataquezinho, a dizer que pronto, sim senhora, isto que é óbvio que Gouveia e Melo vai ser candidato, foi basicamente a sua apresentação, e seguro sim já partiu para o ataque a Gouveia e Melo, a dizer que certas coisas que disse nos seus artigos são até inconstitucionais ou vão contra a Constituição. Maria, Marcos Mendes, com tudo. Certo, Marcos Mendes já assumiu uma posição, seguro também, atacar a Gouveia e Melo. Agora, será isto mais benéfico para Seguro e Marcos Mendes ou para Gouveia e Melo, que ainda nem sequer é candidato e é a pessoa que toda a gente fala de? Vocês sabem como este tema me aborrece. Sim, eu acho que ainda não é, porque ainda não há, ou seja, há candidatos, mas não há candidatos. Só o Marcos Mendes é que apresentou a sua candidatura. Estamos a falar de uma eleição para a qual existe um candidato oficial. Maria Escá, a comentadora de política que não gosta nada de falar de política. Não, mas sondagens, há eleições, tudo o que seja. Sondagens não é verdade, depende. Testas, tudo o que seja coisas normais do comentário político. Não detesto nada de sondagens. Quem detesta sondagens é o Zé Pedro, não sou eu. Não detesto nada. Estão sempre todas erradas e a subvalorizar o bloco. Tu achas que as pessoas se esquecem, mas não se esquecem. Eu não detesto sondagens, eu até adoro responder a sondagens. Zé Pedro, tu estavas cá. Mas isto hoje Sim, estava. Posso confirmar. Eu não gosto de sondagens, mas pela forma que não, mas este tema aborrece-me porque há um candidato e o resto é a comunicação social e alguns interesses a tentarem que haja mais e a tentarem enfiar ali mais e ainda não decidi, se calhar vou, se calhar não vou, estou mais perto, mas estou a pensar. Decidam-se, man. Isto irrita-me, chateia-me que o único candidato que existe seja Marcos Mendes, que está, falando em sondagens, com uma sondagem de merda. Gouveia e Melo vai dizendo umas coisas sem nunca... Ao não ser candidato, também permite que nunca seja efetivamente confrontado com nada. Ou seja, vai-se candidatar. Depois vais candidatar aqui uma coisa. Não, eu estou entre o socialismo e a social-democracia. Ninguém sabe o que é que ele está a dizer. Continuo sem saber o que é que ele pensa sobre nada. É a favor das coisas boas e contra as coisas más. Somos todos. Ele disse uma coisa que é, se o governo não cumprir as promessas que fez, as promessas eleitorais que fez, que é... Ele faz ideia de onde de carga é que se está a candidatar. Ele ainda não se está a candidatar, a verdade é essa, mas a questão é que ainda não pode ser held accountable por nada, porque ele ainda não é efetivamente candidato. Johnny, é verdade que não é? Claro que pode, e claro que é. É médio. Mas não percebes a conversa. Toda a gente tem paninhos quentes com o Gouveia e Melo. Claro que ele é candidato e claro que podes criticá-lo pelo que ele diz. Não estou a dizer que eu não posso criticar. Sim, mas avaliar o que ele está a dizer. Avaliar o que ele está a dizer. Porquê é que não avalias o que ele está a dizer? Porque ele continua sem estar a dizer nada. Mas isso ele não vai parar com isso. Isso é até ao fim. Chegará um ponto em que ele terá que dizer coisas. Não está, não há. Tem que ter. Não em há. Debates, por exemplo, tem que ter. Não. Achas que ele nunca vai dizer nada? Ele ontem, a Maria Cristal Branco moderou um debate com ele e com o Marcos Pestrelo e ele não disse nada. Ele não diz nada. Ele não diz nada porque eu acho que ele nem sequer sabe o que é que está ali a fazer. Ele está ali mas isso não vai mudar. Porque é um vaidosão e convenceram. Isso não vai mudar. É só que, que olha, fiz. Sim, essa também é outra. Quem é que está a querer isto? Quem é que empurrou isto? Olha, tu organizaste aqui estas vacinas. Portanto, bombom era para Presidente da República. Nada faz sentido. Estas presidenciais são um desconsolo. Sim. Não há um candidato de jeito. Os candidatos do PS que estão ali... Também podias fazer alguma coisa sobre isso. És uma cidadã ativa, política... Não tenho 35 anos. Não, mas podes... Não posso candidatar. Eu sei que tu gostarias que eu me candidatasse à presidência da República. Como sabes, eu nunca votaria em ti. Mas...
É verdade. Não votavas em mim. Já não votei em ti quando tive a oportunidade. Está bem, mas é diferente. Zé Pedro, éramos menos amigos. Diz lá, Zé Pedro. Ele é monárquico. Votavas em mim, Zé Pedro? Eu? Não. Sim. Preferias votar no Marcos Mendes? Eu sim. Preferias? Eu votava no Marcos Quem Mendes. diz a verdade não merece castigo. Eu não quero falar mais neste podcast. Não, mas eu queria perguntar ao Zé Pedro, achas que é benéfico para o Gouveia e Mel adiar o máximo possível o anúncio da sua candidatura? Agora não votavam em mim. Percebeste ou não? Eu estava a brincar, claro que votava na Maria Escagem. Ora bem, Eu não votava. Está aqui dito. olha, há uma parte que eu concordo com o que a Maria Escagem disse, de facto, desta coisa do vai não vai, o Vitorino. Acho todos. Aí tiro o meu chapéu ao Marcos Mendes, porque de facto foi frontal, foi honesto, chegou ao país e disse: eu sou candidato, já se sabia, ele sabia que já se sabia e portanto anunciou. E estes que andam aqui, então António José Seguro, candidato que eu até tenho alguma simpatia por motivos históricos, acho que podia ter aqui algum interesse, a política tem que ser isto, tem que ser o confronto de ideias, de várias, se calhar. Mas também está aqui, eu estou a ouvir os portugueses, olha, são todos umas divas, pá, à espera de uma onda, querem que o povo encha a Alameda, estão doidos. Estão completamente doidos. Acho que alguns só estão à espera que os partidos os apoiem, não é? Acho, isso com certeza que também, mas toda a gente sabe que Maria de Belém chegou-se à frente e ficou com uma dívida na Caixa de Depósitos de 100 mil euros, portanto agora quem tem que ter medo. Pois. E se calhar o apoio do partido ajuda. Mas a questão não é essa, porque há outras. Agora, eu sobre Gouveia e Melo, mantenho exatamente a opinião que eu tinha, que era uma suspeita. Ele não explicava o seu pensamento e uma pessoa pensava, bom, ele tem funções que não convém muito estar a comentar política ou a manifestar simpatias. Era um militar. Talvez ele não tenha pensamento, não é? Já não é. E o que se percebe agora é que não se conhecia porque não existe ali nenhum pensamento político. Pois. É um candidato que eu vou arrumá-lo na categoria de populista, porque quem diz que os governos não cumprem as suas promessas, eu dissolvo o Parlamento, isto é do maior populismo, isto é demagogia pura, isto é o que o eleitor que vai na rua, não percebe um boi de nada, gosta de ouvir, dizer, sim senhor, ele não prometeu, vai para a rua. Mas isto não tem qualquer substância. E portanto, eu como admito que Gouveia e Melo tenha mais capacidade intelectual, ia dizer bagagem, mas bagagem tem o Miguel Arruda, mas admitindo, portanto, que o Almirante Gouveia e Melo é um homem inteligente, culto, ele sabe muito bem o que está a dizer. Sabe apenas estar a ser simpático e a tentar conquistar o povo. Sim, mas não pensas certamente que esta estratégia vem da cabeça dele, certo? Não tenho razões para achar que é da outra cabeça, sinceramente. Tanto pode ser obra do acaso, porque eu acho que o VML, sendo diferente de um youtuber ou de uma apresentadora de televisão ou coisa parecida, vai ser o nosso primeiro candidato que aparece pela sua notoriedade. O povo ficou todo grato para o resto da vida pelas vacinas gratuitas. Conheço muita gente que conseguiria organizar aquilo muito bem também. Ficou tudo com uma gratidão tremenda. Depois deste país é o que é, lamento, mas fez-se uns Globos de Ouro e atribuiu-se um Globo de Ouro ao Almirante Gouveia e Melo. Isto é uma nota completa. Portanto, nós temos o primeiro candidato. Ainda dizem que é que faz campanha pelo Marcos Mendes, pá. Exato. Nós temos este candidato, mas o próximo será de facto um youtuber. Olha como aquele agora que foi para um podcast dizer que tinha a topar, não sei quem. Tiago Grila. Pronto. Mas este é o risco. E deixem-me só terminar com uma questão. É que depois veio os constitucionalistas dizer, eu acho uma graça a isto, porque eu concordo que o Almirante disse não tem substância. Não é sequer execuível. Com isso concordo perfeitamente. Agora, aparecerem os constitucionalistas a dizer que isto é contra a Constituição, digam-me onde. Eu gostava que Vital Moreira me explicasse, e eu li muitos livros dele. Então, mas vais fazer perguntas como se eles estivessem no moral, Zé Pedro? Sim, porque isto é uma questão académica. Bom. Isto é puramente académico. E eu gostava que o professor Vital Moreira me explicasse qual é a inconstitucionalidade.
É que eu não estou a ver nenhuma. Nós podemos dizer assim, mas isso é uma interpretação da Constituição, que isso é outra conversa. Agora, e eu já alertei para isto várias vezes, que o que eu digo é, no dia em que chegar lá um youtuber ou olha um Trump a Belém, eu já perguntei uma coisa, é como é que se tira de lá? E não há forma. E os poderes presidenciais não são assim como a Rainha de Inglaterra, nem pouco mais ou menos. Então eu deixo esta pergunta aos constitucionalistas todos, que depois utilizam aquela linguagem que as pessoas ficam, pronto, então não se pode fazer. E o jornalista, que eu sei que não tem o curso de Direito, mas tem a obrigação de dizer, mas não pode fazer. Porquê? O que é que o impede? Qual é o artigo que o impede? É que eu não conheço. Johnny? Eu diria que os presidentes têm tido, obviamente que a opção nuclear, a bomba atómica se tem usado, mas é sempre com já uma nuclear imensas vezes hoje. Um bocado atrofiado. Tem a ver sempre com uma tentativa de enquadrar no que se pode dizer o não regular funcionamento das instituições. Portanto, tecnicamente, um constitucionalista se calhar acha que não cumpriu uma promessa, não se enquadra no regular, no depois é tudo super subjetivo, portanto... Claro. Eu acho que este país decidiu como é que quer ser governado, que é à base do questionário. O questionário evita que o ministro seja corrupto. Não o primeiro-ministro que não responde ao questionário, porque, pronto, selecionou-se ele próprio, ele é que fez o questionário. Depois já sabia as respostas, não é? Depois fazia batata. Questionário do Presidente da República, quando o primeiro-ministro toma de posse, a dizer, então quais promessas é que é para cumprir? Se isto chegar aqui o fim e não tiver cumprido o questionário... Rua. Eu gosto deste conceito, acho engraçado, acho que às vezes de facto o Parlamento parece uma escola primária, como pareceu na sexta-feira, e portanto esta ideia de mini-teste acho que tem pernas para andar constitucionalmente falando. Se calhar os constitucionalistas, se pensarem nisto assim, aceitam a ideia do mini-teste. Tirando isso, eu aflige-me mesmo o Gouveia Mel, aflige-me ele a falar, a figura, tudo me aflige. Mas tu desejavas que ele falasse melhor? Tipo, querias isso? Vamos ver uma coisa. Se o gajo está a falar a sério sobre estar entre o PS e o PSD, meu amigo, tipo... Tens o mundo todo. Vamos embora. Não, eu estou contigo, tipo... Vamos embora. Desestramar, desradicalizar o debate público e dizer, não, vamos militar pelo centro, é a minha cena. Agora... Mas sabes que militar pelo centro ou deixa vazio... Ou seja, dá espaço para que os termos, os ex-termos... Extremos. Para que os extremos sejam a única oposição. Sim, mas eu não tenho grande problema com isso. Se o centro mandar, se for como em França, se o centro mandar e os extremos andarem para ali a gritar nos cantos, eu não tenho grandes problemas com isso. E portanto sou a favor em relação às alternativas neste momento. A grande coisa é que é isso, é sempre com um desconhecimento de causa tal. Eu tenho vontade de ir para o pé do Gouveia Mel e, eu não sei se sou capaz, mas falar para aí 40 minutos sobre submarinos. Porque eu não sei nada sobre submarinos, mas interessa-me que ele seja irritado por uma pessoa que lhe está a fazer o mesmo que ele me está a fazer a mim. Que é de repente, eu estou entre a socialismo e a social-democracia. Quem é que defina socialismo? Defina. E defina a social-democracia. Tipo, você é do Bloco, é isso. Tipo, uma pessoa entre o socialismo e a social-democracia é do Bloco. Digo eu, uma pessoa entre o socialismo e a social-democracia está ligeiramente à esquerda do Daniel Oliveira. Tipo, não é o que ele acha que está a dizer, não é? Não se tem discussões ideológicas suficientemente bem informadas no país para sequer uma afirmação dessas ser interpretada como tu estás a interpretar. Eventualmente, mas ele é o candidato a Presidente da República, portanto alguém podia avaliar isso, digo eu. E eu gostava, ou pelo menos gostava de lhe infligir esta dor. Era ir atrás dele todos os dias e dizia-lhe uma merda completamente disparatada sobre submarinos. Mas fora de que era para ver se o irritava. Mas fora da brincadeira que estás a fazer, achas que quem é que vai empolar mais a candidatura dele, os média ou os outros candidatos por serem fracos?
Não, eu acho que ele é o candidato da minha avó. Ou era, até eu dizer à minha avó que ele é apoiado pela maçonaria. Já consegui desconvencer a minha avó. Mas ele é o candidato da minha avó enquanto tipo de eleitor, que é a pessoa que liga vagamente a política. A pessoa que liga vagamente a política, viu os Globos de Ouro, achou que vacinas e não sei o quê. A tua avó ouve isto, a tua avó deixa de fazer isto. A minha avó, claro que a minha avó tem 87 anos, não vai haver um podcast. Pronto, ok. Mas sim, eleitor médio, tipo, é um candidato de eleitor médio e portanto pode ganhar. Mas ganha apesar da ausência, apesar da corrente de ar que se ouve cada vez que ele passa por um sítio com a sua cabeça. Mas olha lá, ele coloca ao centro, mas ele vai buscar facilmente ao 1.200.000 do Chega, mas facilmente, claro, sobretudo agora com a crise do Chega. Claro, mas muitas pessoas do Chega, como se aliás... Ele é o antissistema, não é? Como aliás se vê da migração Rui Rio Chega, muitas pessoas do Chega são o que nós convencionámos há 20 ou 30, há 10 anos como centristas. São pessoas que têm umas opiniões daqui e outras dali. Às vezes essas podem ser só as opiniões mais faixas daqui e dali. Mas antigamente não havia partidos de extrema-direita e portanto essas pessoas alinhavam com os centristas porque pronto, eram o que se chama um sincrético, se calhar, uma pessoa a tentar fazer sínteses. Portanto, eu não tenho dúvida. É aquela questão de eu sou contra a imigração, mas favorável ao casamento entre homens e mulheres, por exemplo. E então sou um centrista, não é? Sim. Eu não sei se as coisas se equilibram bem aí, mas equilibram-se na cabeça das pessoas. Há muito. Por isso é que eu estou a dizer, há uma diferença muito grande entre um centrismo militante de tipo, eu sou social-liberal e adoro o Henry George e tenho um póster dele no meu quarto e penso este movimento filosófico do centrismo radical desde a Itália dos anos 40 versus tem os dois um bocado de razão, isto a gente podia-se entender. E se estas primeiras pessoas nunca vão sair do centro, as outras vão facilmente para a extrema-direita. Tipo, alguém se resolva, porra. Estes dois centrismos são duas coisas que cabem na mesma coisa, tal como cabem em coisas diametralmente opostas. Pronto, Gouveia e Melo quis então mandar os partidos para um sítio e nós agora vamos mandar as pessoas também para um outro sítio. Vai, mas é para... Zé Pedro, onde queres mandar as pessoas hoje? Olha, não é bem mandar as pessoas, e vou fazer uma coisa que é desafiar-te, porque tu no outro dia disseste, então mas tu utilizas de mandar as pessoas num sítio para mais um tema, o que é que deve ser isto? Eu digo assim, olha, para a próxima ainda vai ser pior. E então vou pôr um mini tema, não é tema nenhum, estou a brincar, mas eu dei com uma notícia da eleição da nova líder da Juventude Popular, a Juventude do CDS. Eu sou um bocadinho anti-Jotas, mas começa a mudar um bocadinho a minha opinião. Achei interessante o que eu ouvi dela, e isto junta-se ao elogio que eu também já fiz aqui há umas semanas, meses, da eleição da secretária-geral da JS, da Juventude Socialista, em que também, na altura, aliás, até disse que o discurso dela pareceu melhor no Congresso do que do próprio líder do partido, Pedro Nuno Santos, o que também não é difícil. Mas agora na JP também me pareceu uma pessoa muito equilibrada, com um discurso muito razoável, sobretudo para a idade, mulheres na política, e eu olho para aquilo e disse, olha, se calhar há aqui alguma esperança. E portanto manda as pessoas a dar um bocadinho mais atenção, porque nós temos muito aquela intolerância injustificada com as juventudes partidárias, mas parece haver bons sinais, portanto manda as pessoas a isso e pronto, e tem de sair. Está bem, vai dar. Desculpa. Desejo boa continuação a todos. Muito obrigada, bem-aja. Deus. Tchau, e votem na Maria Escaja. Obrigada, Zé Pedro. Não votem, não façam isso a vocês. Eu não vou candidatar, não tenho idade. Beijinho. Tens alguma coisa? Tenho, por acaso tenho. Olha que bem. Tenho uma série da HBO do Max chamado John Adams, que é de 2008, mas eu não sabia que existia. Fui informado que existia e gostei bastante. Que estranho, ele agora ficou ele está em freeze, estava a ver se ele ainda estava aqui. Senhor Primeiro-Ministro? A série vê-se assim rapidamente, são 7 episódios, são 7 horas, e a gira dá uma ideia gira do momento da fundação dos Estados Unidos e dos grandes debates dessa altura através da vida do presidente Adams, que tem a minha principal simpatia política entre os fundadores, o que também ajuda.
É o teu founding father preferido? Eu acho que sim. Nunca vi, ele não está em tua casa. Hamilton é um bocado demais. Não está em minha casa. É uma falha. Mas o meu founding father preferido, mas não há o meu período preferido da história dos Estados Unidos, não é? Tipo, eu, aliás, devia ter o Lincoln. E o Adams está em minha casa porque eu tenho uma coisa com todos os presidentes dos Estados Unidos. Tá bem, mas todos não contam, não é? Contos não é diferenciado. Mas o que está destacado, o que tem uma coisa, é o Theodore Roosevelt. É verdade que tem lá um livro de citações, não mas... teres a Eleanor, eu acho que foi. Mas pronto, tu é que sabes, não escolhas. Tu é que sabes da tua vida. Também seria uma boa escolha. Tem que adornar mais com grandes figuras da história dos Estados Unidos. Maria. A minha casa. Sim, já acabaste, não já, desculpa. Não tens mais nenhum sítio. Acho que não tenho mais sítios para mandar as pessoas. Não? Tenho um sítio e uma coisa. Salve seja. Vou mandar as pessoas ao concerto do Ray, que lançou o álbum Buffalo na semana passada e que vai estar dia 28 de fevereiro, sexta-feira, no Salão Brasil em Coimbra, e dia 1 de março no sábado no Music Box, com vários convidados, nomeadamente a Helena Coelho, o Legendary Tigerman, o Afonso Rodrigues, penso eu, e pronto, vai ser muito lindo. E também vou mandar as pessoas que têm animais, agora estou eu, mandar as pessoas que têm animais saudáveis. Quem está a ouvir isto em podcast não está a perceber nada. As pessoas que têm animais saudáveis juntarem-se ao banco de sangue animal e tornarem os seus animais dadores de sangue. Os meus gatos foram dar sangue na semana passada, foram buscá-los a casa, foram levá-los a casa, fizeram uma consulta, cortaram-lhes as unhas. Perguntaste-lhes se eles queriam ir dar sangue? Perguntei, eles disseram que sim. Deram-lhes uma vacina que estava em falta, desparasitaram-nos e, portanto, foi tudo incrível, maravilhoso. É dinheiro que se poupa como tutor de gatos, é assim que se diz. E enquanto se salva a vida de outros animais que precisam, porque é difícil. As pessoas normalmente não se lembram que os animais também dão sangue e portanto há falta muitas vezes. E então recomendo que as pessoas inscrevam os seus animais no bancosangueanimal.pt. Ok. Eu tinha mais uma, esqueci-me da semana passada, lembrei-me agora quando tu disseste. Da semana passada? Sim, a semana passada não disse nada. Eu também não, mas porque estava a morrer. Mas foi escolha tua. Foi escolha minha. Mas foi porque me esqueci que tinha esta coisa. Porque eu tinha lido um artigo há uns anos e tinha-me esquecido dele, e no outro dia tive uma discussão e lembrei-me dele. Que é no Financial Times, uma entrevista a um senhor chamado... E uma entrevista, depois uma entrevista a mais pessoas, mas a um senhor chamado Alberto Grandi, que é um filósofo marxista cuja grande missão de vida é dizer que tudo o que é cozinha italiana é uma invenção relativamente recente. E ele é mesmo um resingão sobre isto e tem muita piada. Mas acho que ele não está errado. Para quem, sim. Eu vi isso em algum sítio para quem falar italiano, ele tem um podcast chamado Denominazione di Origine Inventata, que é, pronto, a gozar com o DOP, porque a Itália tem tipo 6.000 alimentos DOP. Sim, é tudo DOP. E pronto, para quem não, há o artigo do Financial Times que podem pesquisar, mas isto era a minha coisa da semana passada, eu esqueci-me. E agora comi uma pizza. Pois, também. A minha recomendação desta semana vai para RTP2, deu no sábado à noite o filme Os Verdes Anos, um filme português muito bom, que fez uma quebra ali no cinema, na tradição do cinema português, que costumava ser só em estúdios, para uma tradição do cinema que passou mais para o exterior e é gravado em Lisboa e é muito interessante. Vão ver, puxar para trás se tiverem essa possibilidade. Obrigada por ouvirem, obrigada ao MyGig e até para a semana. Deus. Digam adeus. Pode ser pelos apelos também. Diz com duas. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.